A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o Pastor Heraldo. Vamos aqui então para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 10, ordenança para buscar a paz e fazer o bem. Texto de referência está aqui em Romanos, capítulo de número 12, versículo 18 ao 21, que diz assim: se for possível, eu gosto muito dessa expressão aqui, quando inicia esse texto já falando isso, se for possível, é porque nem sempre, irmão, para a gente alcançar a paz, para a gente alcançar a harmonia dentro de determinados ambientes, não depende exclusivamente de nós, não é? Mas se for possível, quando estiver em vós, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, vença o mal com a prática do bem. E aí nós temos aqui na nossa introdução que diz: a presente lição enfatiza os princípios bíblicos que devem nortear os cristãos em ser um agente promotor da paz e perseverar em fazer o bem. Tópico primeiro, o significado de paz. A palavra paz, shalom no hebraico, é eirene no grego, traz a ideia geral de bem-estar. Ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Isaías 48, versículo de número 18. Tópico primeiro ainda, ela, a paz ocorre também na saudação e no cumprimento geral. E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro, paz seja nessa casa. Lucas 10, versículo de número 5. 1.1, paz com todos os homens. Sabemos que nem sempre a paz parte somente de um lado, mas Paulo recomenda, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Você está num ambiente, o ambiente pode estar em guerra total, um caos total, mas não dependeu de você. Porque se tivesse dependido de você, ali seria um local de paz. É isso que Paulo está dizendo. Você pode estar vivendo no lugar com a maior nível de tribulação, de guerra, de discórdia, de contenda. Mas nenhuma dessas contendas, discórdias, dessa bagunça que está acontecendo naquele ambiente partiu ou dependeu de você. Pelo contrário, se tivesse dependido de você, teria sido um ambiente de plena harmonia. As melhores coisas para viver em paz com todos. Aí ele vai enumerar aqui na lição, esse tópico é bem interessante, que está aqui enumerado para a gente poder frisar melhor, tá? Não falar mal de ninguém, irmãos. Principalmente quando a gente acha que tem motivos, aí a gente corre esse risco, né? Mas o apóstolo Paulo disse que sempre vai depender da gente. Então, se depender da gente, a gente não vai falar mal de ninguém, não enfrentar ninguém. Muitas das vezes a gente quer fazer justiça com a própria mão, e o texto que a gente leu diz que a vingança pertence ao Senhor. Não entrar na vida de ninguém no sentido de ser mexeriqueiro, no sentido de você ser aquele crente que gosta de colocar a colher onde não é chamado, né? Comprar e pagar, porque às vezes você pede uma coisa emprestada, você compra alguma coisa e não paga, aí você está gerando discórdia com aquela outra pessoa. Então, a Bíblia Sagrada diz que a gente não deve dever nada a ninguém, a não ser o amor. Tratar e cumprir, ter palavra. Se você diz que é sim, é sim. Se você diz que é não, é não. O que passar disso é procedência maligna. Pensar antes de falar. Essa é uma ação, irmãos, que todos nós devemos tomar. Mas infelizmente tem gente, irmãos, tem gente, não sei se pelo gênio ou pela natureza, não pensa antes de falar. Depois que a palavra saiu, não tem como consertar. A palavra não faz curva. Quando ela vai atingir o objetivo dela. Saber que toda ação gera uma reação. Então, se eu falo uma palavra, foi uma ação, vai gerar uma reação na pessoa. Então, eu posso estar provocando uma contenda
em um determinado ambiente, com uma determinada pessoa, em uma determinada situação, se eu não prestar atenção nesses itens listados aqui nesse slide. 1.2, a paz interior é pré-requisito para a paz exterior, ou seja, aquilo que está aqui dentro de mim é que vai ser verbalizado, é o que vai produzir ações, atitudes. Por isso eu preciso, antes de ter paz aqui no externo, ter no nosso interior. Jesus é o autor da paz interior, por isso um dos seus nomes é Príncipe da Paz. Aquele que perde as estribeiras facilmente, tem desequilíbrio emocional, tem amargo dentro de si, precisa cuidar do seu interior. Cuidemos do nosso interior e procuremos a ajuda do Espírito Santo para implantar em nossas vidas as virtudes do fruto do Espírito, temperança, mansidão, domínio próprio. Amém? Que a gente possa, por meio do Espírito Santo, irmão, às vezes você tem um gênio difícil. A gente não vai perder as nossas qualidades como pessoa quando a gente aceita Jesus. Você tem um gênio forte, você é uma pessoa direta no que fala, você é uma pessoa pontual no que diz, mas com a presença do Espírito Santo a gente vai ponderar, a gente vai pensar mais vezes, a gente vai respirar mais fundo, porque o Espírito Santo vai nos dar essa capacidade para não gerar essa contenda por causa das nossas reações, muitas das vezes impensadas. 1.3, a verdadeira paz vem de Deus. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas para também ter bom ânimo, pois nele temos paz. A paz genuína é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, permite-nos repousar tranquilos. Talvez muitas pessoas não consigam entender como pode reinar a paz em meio à tempestade. O mundo pode estar pegando fogo, mas quem tem Jesus tem a paz interior. Eu costumo dizer, irmão, que o que não é o ambiente em nossa volta que tem que determinar o nosso estado de ânimo. O nosso estado de ânimo, ele é determinado pela nossa relação com Deus, pela nossa vocação espiritual, pela presença do Espírito Santo, pela nossa vida de renúncia, pela nossa vida de oração. Isso determina o nosso homem interior, não é as coisas exteriores que acontecem. Por isso, aquela frase, né? Tem muitas pessoas que parece que o mundo está pegando fogo em volta dele, mas ele está bem tranquilo, está em paz, ele não se deixa levar pelo ambiente, ele não se desespera pelo momento. As pessoas estão desesperadas, correndo de um lado para o outro, mas ele está tranquilo e com paz, porque isso não depende do ambiente externo, mas da gente, acima de tudo, buscar essa comunhão com Deus. Tópico de número 2. A paz é representativa na vida do cristão. A paz é uma virtude do fruto do Espírito. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Há uma forte conexão entre a busca da paz com a busca da santidade. 2.1. A paz requerida aos cristãos. Não só podemos ter paz quando suportamos uns aos outros em amor, é preciso ter. Aí ele vai trazer mais uma listagem interessante para a gente usar no decorrer da nossa aula. É melhor usar em forma de tópicos, né? Paz entre os irmãos, e aí tem todas as referências. Paz entre os parentes, paz com os que presidem no Senhor, paz com Deus, paz com a igreja, paz com os homens e paz consigo mesmo. 2.2, os 3 pilares da paz. Então nós temos aqui 3 pilares que trazem essa sustentação, digamos assim, para a paz, né? Para esse estado de espírito, esse estado de ânimo interior. Primeiro deles é a união. União gera força e juntar as forças, se puxar para o mesmo lado, é o ideal do cristão. Então nós vivemos em união e a união vai fomentar ou vai ajudar ou vai fortalecer a paz naquele ambiente. Segundo, comunhão, ter as coisas em comum, reunir-se nos mesmos lugares e participar das mesmas coisas sem acepção de pessoas. E 3, unidade. A unidade do Espírito só é mantida pelo vínculo da paz. A paz não elimina as diferenças nem apaga a personalidade, mas aceitar conviver sem brigas, sem se enfrentar.
Aceitamos um ao outro com o seu ministério, seu talento, seu dom, sem disputas e sem discórdias. 2.3. Fomos chamados para sermos promotores da paz. Quem promove a paz gozará de muitos benefícios. São bem-aventurados os pacificadores. Jesus falou que eles serão chamados filhos de Deus. Quem busca paz não joga lenha ou álcool naquilo que já está pegando fogo. O crente em Jesus deverá ser igual aos bombeiros, estar sempre querendo apagar o fogo da discórdia. Quem se desvia do mal e faz o bem terá alguns benefícios. Mais uma lista para a gente falar e tem todas as referências aqui. Se você, durante a aula, puder fazer a leitura, aqui a gente só está pontuando, tá? Porque a gente só está fazendo aqui um resumo e trazendo esses slides para você usar na sua aula. Mas durante a sua aula, com um pouco mais de tempo aí, você vai ter. Então, faça a leitura das referências se for possível. Paz abundante, paz perfeita, paz como um rio, paz que excede todo o entendimento, paz como presente, paz do Senhor na saudação. E aí, por fim, o tópico de número 3, fazer o bem é uma recomendação bíblica, uma lei que Jesus deixou bem clara. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós, porque esta é a lei e os profetas. O salmista também expressou: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. 3.1. Não nos cansemos de fazer o bem. Paulo disse aos Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto tivermos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Paulo disse aos romanos: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Em outras palavras, ele diz: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Além dos sacrifícios de louvor, nós precisamos fazer o bem. Este é outro sacrifício aceitável e agradável a Deus. 3.2. Para fazer o bem é preciso estar com a vida pautada nos princípios da palavra de Deus. Fazer o bem é uma ordenança, é um dever cristão e todos os que amam ao próximo. Quem faz o bem influencia pessoas. Quem faz o bem é nascido de Deus e é de Deus. E o 3.3, para encerrar, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago diz para não sermos omissos e negligentes aos atos de bondade para com o nosso próximo. Tudo que estiver a nosso alcance vale a pena fazer, para não incorrer no erro e pecado. Sempre há pessoas precisando de uma mão amiga, precisando da nossa ajuda. Sei que não podemos ajudar a todos, mas podemos ajudar o máximo que pudermos. E aí a conclusão diz: em todo tempo de tantas distrações e frieza espiritual, à medida que se multiplica a iniquidade, o discípulo de Cristo é chamado a manter o foco nos princípios bíblicos para cumprir a autêntica vocação de ser um agente que promove a paz e perseverar em fazer o bem, no poder do Espírito Santo e para a glória de Deus. Essa lição, nós deixamos ela simplesmente para fazer a rápida leitura dos tópicos, porque ela é uma lição relativamente um tema bem comum a todos nós. Então, qual é a minha recomendação para essa lição que não tem uma profundidade tão grande para a gente gerar discussões ou gerar polêmicas ou coisas parecidas com essa lição? Ela é bem simples. A gente deixar com que os irmãos participem mais nessa lição. Possivelmente vai aparecer exemplos, muitos exemplos para essa lição de pessoas, alguém querendo dar um exemplo de o que passou com um irmão iracundo, de uma situação de um pastor que passou com um membro que ele trazia muitas discórdias na igreja, com relação a fazer o bem. A gente vai querer, talvez, ter muitos irmãos que vão querer contar algum tipo de caso em que ele fez o bem, ou então que ele foi atingido por uma pessoa que fez o bem com ele, para a casa dele, o que isso gerou na vida dele. Então é uma lição para a gente talvez permitir com que os alunos participem um pouco mais, porque tem lição que ela é muito massiva, ela tem muito conteúdo
ela tem um conteúdo muito pesado, muito denso e a gente às vezes gasta muito tempo não só na leitura, mas também na explicação dos tópicos. Essa lição, por isso que ela está perfeita, porque aqui quem confecciona esses slides aqui fez de forma em tópicos, então a gente tem como fazer a leitura dos tópicos, fazer a leitura dos textos, perguntar se alguém tem algum exemplo para acrescentar e através disso a gente vai gerar na turma essa participação, tá? Eu julguei fazer desta forma para que os irmãos entendam que aqui eu fiz uma rápida leitura dos slides, com pouquíssimas explicações, gastei aqui aproximadamente 15 minutos. Então, se você fizer isso também, você vai gastar aí uns 20 minutos e você vai ter mais de meia hora para dar as oportunidades que talvez a sua turma vai precisar para interagir, para contar os causos, para contar os exemplos, para contar experiências. E isso é salutar, é importante, porque essa é uma lição que vai ter que nos levar mais para a prática. Falar de paz e falar do bem, falar da prática do bem, a gente precisa ouvir os testemunhos, ouvir os casos que os irmãos têm para contar, tá bom? Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever nesse canal para que nós possamos continuar crescendo. Nós temos também um grupo do Telegram, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o nosso link para você vir aqui fazer parte do nosso grupo do Telegram. Lá a gente disponibiliza esse slide aqui, que eu pego no ibdpanorama.com. Também tem um slide que eu mesmo faço, eu vou também colocar lá no grupo do Telegram e também tem as outras contribuições, tanto nossa como dos alunos, lá no grupo do Telegram. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima IBD em Foco, se Deus nos permitir. Deus abençoe.